quando eu entrei no Ministério Público, há mais de 30 anos, o Ministério Público não era a instituição que os senhores veem hoje. Ele era completamente diferente. Era um Ministério Público quase que destinado à área criminal, com algumas intervenções na área civil. Era um Ministério Público que não aparecia quase nos jornais. Era um Ministério Público que não se envolvia em questões ambientais, em questões de pessoas portadoras de deficiência, em questões de consumidor, em questões de patrimônio e defesa coletiva de patrimônio público. Era um Ministério Público muito, eu diria, tradicional. Era um Ministério Público muito parecido com o Ministério Público Europeu, com o Ministério Público de outros países, quando, por exemplo, na Europa, em mais de um ano, o Ministério Público Europeu, o Ministério Público Italiano, por exemplo, chega a propor pouquíssimas ações na área civil. Pouquíssimas. É coisa assim, extremamente raro que o Ministério Público Italiano, por exemplo, entre em juízo na área civil. Por quê? Porque é um Ministério Público clássico, aquele Ministério Público de 20, 30 anos atrás, que nós tínhamos aqui também. Era um Ministério Público que entrava com ação de nulidade de casamento, ação de o pedido de interdição, algumas poucas hipóteses que justificavam que o legislador desse a ele iniciativa na área civil. Porque normalmente a iniciativa do Ministério Público era na área penal. Então, quando o Ministério Público recebeu o poder de investigar, e especialmente o poder de investigar que ele não tinha, ele começou a descobrir a profundidade de problemas que a lei dava a ele a iniciativa, nas quais ele tinha iniciativa, mas que até então ele não tinha como se preparar para agir. E ele começou, então, a processar os degradadores do meio ambiente, os causadores de dano ao consumidor, os causadores de dano ao patrimônio público. E isso trouxe o Ministério Público a uma posição que o professor Tiago acabou de dizer aqui, um Ministério Público totalmente diferente, sem parâmetro no mundo inteiro. É um Ministério Público, o Ministério Público brasileiro hoje é um Ministério Público diferente, porque é um Ministério Público extremamente ágil, potencialmente muito dinâmico, tem as suas falhas, discutiremos, mas ele tem também a qualidade de poder fazer a defesa de interesses coletivos com grande eficiência, com grande profundidade, motivado pelo inquérito civil, que realmente modificou, alterou bastante o Ministério Público. Por que eu digo que o inquérito civil teve toda essa importância? Pelo seguinte, antes da Lei 7.347 de 1985, esta é a famosa Lei da Ação Civil Pública, que vocês conhecem bem. Antes desta lei de 1985, muitas outras leis já tinham dado ao Ministério Público atribuições, inclusive para agir. Então, nós tínhamos o Código Civil, que dava atribuições ao Ministério Público, inclusive ações. O Código Civil de 1916 já dava a ele a ação de nulidade de casamento, já dava a ele a ação para desconstituição de associação civil de fins ilícitos, ação de destituição de pátrio poder e outras ações daquela época do Código de 1916. Entretanto, todas essas leis, Código Civil, Código de Processo Civil, leis extravagantes, leis avulsas, elas diziam, o Ministério Público pode agir, o Ministério Público tem a ação de nulidade de casamento, o Ministério Público tem ação para defender o meio ambiente em caso de danos causados pela poluição por óleo. Isso já existia antes de 85. Mas nenhuma lei até então tinha tido a preocupação de criar mecanismos para o Ministério Público fazer tudo aquilo que a lei dizia que ele podia fazer. Então, essas leis davam ao Ministério Público ações e intervenções, mas não lhe davam instrumentos investigatórios. Elas não lhe davam instrumentos para que ele se preparasse para agir. Daí, o inquérito civil que veio corresponder a esta lacuna que existia no direito brasileiro. Como é que ele surgiu, o inquérito civil? O
Muito bem, eu vou contar para os senhores como o inquérito civil nasceu. Do mesmo modo que um advogado, muitos dos senhores são advogados, trabalham no escritório de advocacia, os senhores sabem como um advogado age. Normalmente um cliente procura o advogado, conta-lhe uma história, o advogado toma nota dos dados mais importantes, o advogado vai atrás dos documentos que ele acha necessários, uma informação da junta comercial, certidões do distribuidor. O advogado procura falar com as testemunhas que o cliente diz que são úteis e ele avalia se aquelas testemunhas podem ser interessantes ou não. O advogado colhe no dossiê os elementos que ele acha necessários e aí, quando ele se sente bem informado, o advogado age. E o que o Ministério Público fazia antes de 1985? Muito simples. Na área criminal, ele já tinha um inquérito policial. Mas vejam uma curiosidade. Enquanto o advogado se prepara diretamente, tendo acesso direto ao que ele precisa, na área penal, o Ministério Público apurava por meio da polícia. Coisa que continua até hoje. É um erro. Eu não sou contra de maneira nenhuma o trabalho policial, mas eu sou a favor de uma maior interação do Ministério Público da Polícia, porque não tem sentido que o destinatário da investigação não tenha praticamente nenhum contato com a investigação que é feita para ele formar sua convicção para propor ou não uma ação na área penal. Mas esse era o sistema que existia e continua existindo até hoje na área penal. E se já não era muito bom o sistema na área penal, na área civil era muito pior. Porque na área civil, antes de 1980, o Ministério Público tinha quase nada, ou muito pouco, de poder investigatório. Quais eram os poderes investigatórios que o Ministério Público tinha na área civil? Ele não tinha, se os senhores pegarem o Código de Processo Civil, o Código Civil e as leis que dão atribuições ao Ministério Público na área civil, elas não davam ao Ministério Público, senão a atribuição. Pode propor ação, pode intervir, deve intervir, aliás, esse poder é um poder-dever, mas não diziam absolutamente nada como se preparar. O Código de Processo Penal ainda dava ao Ministério Público o poder de requisitar diretamente informações quando o inquérito policial não fosse a seus olhos satisfatório. Mas, na área civil, não havia praticamente nada. Até que, em 1980, numa reunião de Ourinhos fica no interior do nosso estado, uma comarca perto de Bauru, a divisa com o Paraná, na comarca de Ourinhos, os promotores do estado de São Paulo, eles tinham, e ainda têm, reuniões periódicas e informais. Os promotores de uma região elegem um coordenador, eles escolhem um tema, convidam um promotor mesmo, ou um advogado, ou um juiz, ou um professor, para discutir um assunto que seja de interesse daqueles promotores. E aquele advogado, aquele promotor, aquele operador do direito vai lá e discute o assunto com um grupo de promotores. Discute de maneira informal. Não há nenhum caráter oficial naquela discussão. Mas é um centro, um laboratório de ideias. Em uma reunião de Ourinhos em 1980, um promotor de justiça do estado de São Paulo, muito culto, José Fernando da Silva Lopes, foi discutir exatamente o poder do Ministério Público acionar na área civil. E ele disse, textualmente, que assim como o Ministério Público tinha um procedimento investigatório na área penal, que era um inquérito policial, seria preciso que o Ministério Público tivesse um procedimento investigatório na área civil. Porque assim como ele tem o dever de agir na área penal, naquelas hipóteses em que a ação penal pública seja exigível, também seria necessário que ele tivesse um instrumento investigatório para poder agir na área civil quando a ação civil fosse exigível. Ele deu essa ideia. A ideia do José Fernando era muito simples. Vocês percebem que era praticamente a mesma ideia do que um inquérito policial, só que chamado de civil. A ideia dele, original, era exatamente criar um inquérito policial para fim civil. Então só mudava o nome, virava inquérito civil. Quem iria presidir esse inquérito policial, segundo o José Fernando, quando ele teve a ideia?
não ia ser o Ministério Público. Ia ser uma autoridade administrativa. Vamos levar as últimas consequências da ideia do José Fernando da Silva Lopes. O promotor descobre que uma autarquia municipal causou um dano ao meio ambiente. O que o promotor faria? Ele requisitaria do prefeito a instauração de um inquérito civil, o prefeito investigaria os fatos, como um delegado faz, mandando os autos para o promotor, que, se não tivesse satisfeito, requisitaria novas diligências, ou satisfeito, proporia as medidas judiciais cabíveis. Esta, estou contando a todos aqui, a origem do inquérito civil. O inquérito civil nasceu como uma ideia, ainda um diamante bruto, não lapidado, no qual o Ministério Público requisitaria de uma autoridade administrativa que a autoridade investigasse. Ele não investigaria. E quando a investigação estivesse pronta, a autoridade mandaria a investigação para o Ministério, porque ele daria o destino cabível àquilo. A ideia do José Fernando, vamos dizer a verdade, era boa, porque ela procurava dar na área civil um caminho equivalente ao que o Ministério Público já tinha na área penal. Mas os senhores percebem que ela tinha o mesmo defeito que o inquérito policial tem até hoje. Ela afasta o destinatário da investigação da própria investigação. Se a ideia do José Fernando da Silva Lopes tivesse sido acolhida pelo legislador, hoje nós teríamos um inquérito civil igual ao inquérito policial, que seria uma tramitação entre a autoridade administrativa e o juiz, com uma intervenção muitas vezes pro forma do Ministério Público. O que aconteceu? Aconteceu que nesse ínterim, ainda em 1980, 4 professores paulistas, o nosso estimado professor Angelo Dinamarca, a professora Ada Pellegrino Grenover, o professor Kazuo Watanabe, o professor Valdemar Maria de Oliveira Júnior, todos eles muito envolvidos com as preocupações mundiais mais atuais na época de defesa coletiva, eles resolveram elaborar um anteprojeto de ação de finalidade coletiva. Era uma ação para a defesa do meio ambiente e de valores culturais, patrimônio artístico, histórico, turístico, etc. E este projeto foi um belo projeto, sem dúvida, foi aquele que iniciou toda a tutela coletiva que nós temos hoje. Ele tinha, entretanto, o mesmo defeito que todas as leis anteriores. Qual era o defeito? Ele dava mais uma atribuição para o Ministério Público. Qual era a atribuição? Propor-ação. Dava mais uma atribuição ao Ministério Público, nas ações que ele não propusesse, ele interferia, mas não dava instrumentos investigatórios. Só que a esta altura, o Ministério Público de São Paulo também já estava mobilizado. Nós tínhamos acabado de sair da Lei 4081, que foi a primeira lei nacional do Ministério Público. E esta lei já exigiu uma mobilização do Ministério Público Nacional. Nós também já tínhamos as ideias originárias de um inquérito na área civil para preparar o Ministério Público agir. E nesse momento, 3 membros do Ministério Público acabaram alterando o projeto original, que são o Camargo Ferraz, o Edson Milaré e o Nelson Neri Júnior, todos juristas bastante conhecidos. Esses 3 membros do Ministério Público, então membros do Ministério Público, o que eles fizeram? Eles tiveram a ideia de criar um inquérito civil dentro do projeto da Lei da Ação Civil Pública, mas um inquérito civil diferente do inquérito policial. Não um inquérito civil que seria instaurado por uma autoridade administrativa e depois enviado ao Ministério Público, não. Seria um inquérito civil que seria instaurado pelo próprio Ministério Público. Seria presidido pelo próprio Ministério Público. Seria objeto de coleta de elementos de convicção pelo próprio Ministério Público. E, finalmente, seria arquivado ou não pelo próprio Ministério Público. Esta ideia tão simples e tão revolucionária foi acolhida na Lei 7.347/85. E esta lei tinha apenas 3 anos, ela é de 85,
quando em 1988 a própria Constituição Federal, a Constituição da República, consagrou o inquérito civil. Então o inquérito civil é um instituto incrível. Ele com 3 anos de idade, ele saiu da lei ordinária e foi consagrado na própria Constituição da República, no artigo 129.3. Esta é a origem do inquérito civil.